Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Éder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre volume. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora pro vídeo. Bora lá falar sobre o volume. Primeira coisa que nós precisamos fazer é inseri-lo no nosso gráfico. Éder, como que eu faço isso? Eu tenho dois caminhos, tá? Primeiro caminho, eu clico no botão indicadores, venho na barra aqui de pesquisa e escrevo o nome do meu indicador, volume, clico em avançar, seleciono onde ele vai ficar inserido, né? Se eu colocar empilhado, ele fica aqui sobre o gráfico. Se eu colocar nova aba, ele abre uma aba lateral aqui do lado, não é o que eu quero. Colocar nova linha é onde eu desejo e aí eu clico em avançar. Quando eu clico em avançar, abre essa segunda caixa de configuração. Aqui a gente vai fazer configuração de cores. Primeira coisa que eu vou mudar a cor desse verde, vou mudar também o tom aqui desse vermelho e vou mudar aqui este tom do neutro. E aqui o tipo do volume que eu desejo, se eu quero financeiro ou quantitativo, a gente vai no financeiro e vou clicar em concluir. E olha só o que acontece. Eu já tenho o volume aqui inserido dentro do meu gráfico, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho a escala e pôr ele aqui um pouquinho menor. E agora, Éder, qual que é o segundo formato para eu fazer a inserção do volume no meu gráfico? Botão direito em cima do gráfico, novo indicador, pesquisar, e aí você escreve o nome dele, clico nele aqui, clico em avançar, ele abre a caixa aqui de configuração, a segunda caixa de configuração e basta que eu clique em concluir. Como eu já fiz isso, não vou fazer novamente, tá bom? Bom, então vamos entender o que é o volume. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é cada barrinha dessa, o que elas representam, né? O que ela quer nos mostrar. É bem simples, tá? Quando eu tenho uma barra verde, quer dizer que o volume financeiro foi mais comprador do que vendedor. Quando eu tenho uma barra vermelha, quer dizer que o volume financeiro foi mais vendedor do que comprador. Sendo assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quanto maior a barra, maior é o volume que houve de negócios naquele momento. Então, se eu estou analisando um gráfico aqui de 5 minutos, tá? Quer dizer então que cada barra de volume dessas tem 5 minutos. Se eu trocar isso aqui para 60 minutos, olha só. Quer dizer que cada barra agora de volume tem 60 minutos de negócio. Por exemplo, essa barra vermelha aqui, que é igual a esta, tem um volume deste tamanho e durou 60 minutos. Então, o volume ele vai sendo modificado de acordo com o tempo gráfico que eu estou utilizando. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você pode colocar indicadores dentro do volume. Como assim, Éder? Bem simples, tá? Por exemplo, eu posso colocar uma linha aqui no meio. Se eu quiser marcar como esse ponto aqui fosse um ponto médio do volume, eu posso deixar essa linha aqui. Ou posso colocar aqui como se fosse o topo do volume, enfim. Isso vai de acordo com a sua estratégia, tá? E você pode colocar também uma média móvel aqui dentro. Como que eu faço isso? Botão direito em cima do volume, vem novo indicador, média móvel. Aqui empilhado no volume, tá? Se eu colocar aqui, ó, security, quer dizer que vai ser dentro do gráfico. Se eu colocar volume, vai ser no volume. Clique em avançar. Deixa eu pôr uma outra cor aqui já. Vou pôr ela aqui roxa. Vou aumentar a espessura. Vou pôr uma média simples, só para a gente praticar mesmo. Clique em concluir. E aí ela está aqui, ó, a média móvel, mostrando para mim aonde que é a média móvel do volume. Tá bom? Para excluir, clica uma vez, clica em del, clica em sim. Tá? Bom, esses são os pontos. Agora, como que eu utilizo o volume no meu sistema operacional? Bom, então vamos lá. O que o volume nos mostra, né? Ele nos mostra a intenção dos players de mercado, dos compradores e dos vendedores. Tá? Éder, mas explica um pouco melhor essa questão do volume. Olha só, vou colocar o mouse aqui em cima dessa barra vermelha grande. Olha lá o volume, ó. Volume financeiro, tá? 66,47 bi. O B quer dizer que são bi. Quando eu coloco ele aqui, ó, na máxima, ele mostra a mesma coisa para mim, 66,62 bi. Né? Então, quer dizer que o volume financeiro foi muito mais vendedor do que comprador nesta hora, às 10 horas da manhã. Ok, dito isso, vamos trazer isso para uma operação em si. O volume ele vai mostrar para nós duas coisas. Primeiro, ou é uma exaustão de um movimento, ou é a ignição de um movimento. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, esse tempo gráfico aqui de 5 minutos, tá? Aqui, ó, perceba que eu tenho um movimento de consolidação. Ele não conseguiu, deixa eu colocar até uma linha mais fina. Eu tenho aqui, ó, uma consolidação. Ele não conseguiu sair daqui.
Então, desde meio-dia aqui até 2 horas da tarde, ele ficou aqui lateral, sem muita direção. E perceba como o volume ele acompanhou. O volume ele também ficou aqui, meio lateral, sem muita força nem para cima e nem para baixo. Ok. Quando ele dá ignição do movimento, olha só aqui, ó, esta vela. Quando ele dá ignição do movimento, perceba que ele faz algumas velas de força. Ele veio de 2 barras aqui pequenas e aí ele dá ignição do movimento. Ele rompe aqui o topo da consolidação, né, indicando que está começando um movimento de alta, que tem força na compra. Quando ele fecha a barra, ele faz uma segunda vela também com o mesmo padrão de força aqui no volume. A vela de correção, o volume de correção, que é este aqui, ó, ele é inferior às outras, ele é menor, ou seja, é só uma correção para uma continuidade, e aí é o que ele faz. Então aqui nós estamos vendo um gráfico de 5 minutos. Então ele fez este movimento, correção e continua. E aí ele continua. E olha só, quando eu chego lá em cima, bem aqui nesta vela, olha como a barra é muito maior de força. Ou seja, foi o último suspiro do comprador. Então o comprador ele deu aquele último suspiro de força e aí ele reverte o movimento. Quando ele reverte o movimento, ele faz esse movimento aqui e começa a fazer o movimento de queda, que é como ele encerrou o dia, né? Enfim, então dito isso, então a gente já consegue perceber que as barras de força, sejam elas positivas ou negativas, elas vão nos mostrar 2 coisas. Primeiro, ou está começando o movimento ou está chegando ao final aquele movimento. Então quando você está saindo de uma consolidação, que é esse cenário aqui, a barra de força ela é a ignição. Por quê? Porque ele consolidou por muito tempo. Ele andou de lado aqui por muito tempo. Ele veio acumulando força e aí ele estoura. Quando ele estoura, ele faz barras fortes. Tá? Mas, Éder, essa barra não é do mesmo tamanho das demais? Sim, é. Só que se você perceber, ó, é um movimento de consolidação. E aí ele faz 2 barras aqui, ó, menores, tá? Menores. E vai e faz o rompimento da consolidação. É óbvio que aqui você precisaria esperar o rompimento para confirmar que esta vela aqui rompe. Olha só, nós vamos casar 2 coisas aqui. Primeiro, o rompimento da consolidação. Quando eu sei que houve o rompimento? Quando há o fechamento acima da máxima aqui desse topo. Então, essa vela cumpriu essa primeira premissa. Segundo, eu olho o volume ele veio maior do que as velas anteriores. Ok. Terceiro ponto, ele faz correção aqui, ó, em cima do ponto que era uma resistência que virou um suporte. Olha aqui a barra de volume vendedora, como ela é menor do que as demais. E aí ele faz um movimento novamente de força. Olha esta barra e olha aqui a barra do volume, como ela é ainda maior do que as demais, confirmando o movimento para cima, tá? E aí ele chega lá no topo. Então a gente vem de barras de 5 minutos sempre azuis, sempre de força, né? De força. E aí você já tem que ligar uma antena na sua cabeça, que é o seguinte. Então quanto mais barras azuis eu tenho seguidas, maior a possibilidade de eu ter um movimento de correção também de igual proporção, né? Da mesma quantidade de barras ou até mesmo do mesmo tamanho. Né? Pense como se fosse um elástico, tá? Pense que aqui, ó, o mercado ele começou a puxar o elástico. E a hora que ele puxa o elástico, quando ele solta esse elástico, ele tende a voltar também. Então, tenha sempre isso em mente. O elástico ele não vai ser puxado infinitamente. Ele vai ser puxado, chega um momento que ele vai perder ali ele não vai ter mais para onde ir, ele precisa fazer um movimento corretivo. E aí o mercado faz um movimento corretivo, que foi esse aqui. Então, quando que o volume vai mostrar isso para mim? Nesse ponto. Ele vem cá e deixa uma barra grande de força totalmente desproporcional ao movimento, e aí é um pouquinho também de coerência, de você entender que ele já sobe há muito tempo e ele vem e deixa uma barra muito grande de força, acionando, né, o movimento de exaustão, aquele último suspiro da compra, e aí ele reverte o movimento aqui para baixo. Tá? E aqui, ó, na venda, olha só como também é muito parecido, pessoal. Então aqui na venda eu tenho, ó, ele faz fundo, faz topo, e aí eu tenho essa barra aqui, ó, de força, uma barra de muita força, e esta aqui também, ó, de força.
Quando essa barra aqui faz o rompimento do fundo, perceba que a barra de força é que faz o rompimento do fundo anterior. E ele faz o movimento do fundo anterior, volta na corretiva e cai novamente, tá? Então, o rompimento de um topo anterior, de um ponto de suporte, de um ponto de resistência, ele tem muito mais efetividade quando a barra do rompimento, né, a vela do rompimento, tem uma barra de volume muito expressiva, muito forte, indicando que ali está entrando volume dos compradores ou dos vendedores para fazer o rompimento daquela região. Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora.